Olá! Hoje a gente vai falar sobre um presidente que fez, olha, talvez uma das maiores apostas econômicas da nossa história. Ele basicamente arriscou tudo, tudo mesmo, por causa de um único produto: o café. E essa é a grande questão, sabe? O que acontece quando um país inteiro aposta seu futuro numa coisa só? Para entender o governo do Afonso Pena, a gente precisa ter essa pergunta em mente. Porque, olha, ele assumiu a presidência num momento super delicado, com o Brasil quase quebrando, e a decisão que ele tomou naquela época, bom, ela ecoou por décadas. Pensa só no cenário da época. O Brasil produzia café, muito café. Tanto café que o preço lá fora, no mercado internacional, simplesmente desabou. O nosso principal produto, a nossa galinha dos ovos de ouro, de repente virou um problemão. E não era um problema só dos barões do café, não. O país inteiro estava sentindo baque. E aí, no meio dessa crise, surge uma ideia bem ousada para dizer o mínimo. E se o próprio governo comprasse todo esse café que estava sobrando para segurar os preços? Foi uma intervenção gigante. E o homem que bancou essa ideia, que colocou todo o peso do cargo de presidente nisso, foi justamente ele, o Afonso Pena. Mas afinal, quem era essa figura? Então, vamos lá, vamos entender a trajetória dele. Porque antes de chegar à presidência, o Afonso Pena já era, digamos assim, figurinha carimbada na política brasileira. A gente está falando de uma carreira de mais de 30 anos. Ele não caiu de paraquedas ali de jeito nenhum. Era um político super experiente. Olha só os dados dele. O nome completo, Afonso Augusto Moreira Pena, sim, com 2 N's. Ele era mineiro, lá de Santa Bárbara, filho de um português. E um detalhe interessante, ele se formou em Direito em São Paulo e a turma dele, nossa, era só de gente que viraria protagonista na história do Brasil, tipo o Rodrigues Alves, que foi presidente antes dele, e o Rui Barbosa. Essa formação e o fato de ser de Minas, guardem isso, porque vai ser fundamental para entender a ascensão dele. E essa linha do tempo é impressionante. Dá uma olhada na escalada dele. Ele começa lá embaixo como deputado em Minas, daí vira ministro várias vezes, ainda na época do Império, e o mais incrível, o Império acaba, vem a República, e ele continua super relevante. Aliás, como presidente de Minas, ele toca um projeto gigantesco, que foi a construção de Belo Horizonte. Ou seja, quando ele chega no Rio de Janeiro, primeiro como vice-presidente, ele já tinha uma bagagem política enorme. Mas é claro que a chegada dele à presidência não foi só por mérito. Teve um empurrãozinho. Na verdade, foi o resultado de um dos esquemas políticos mais conhecidos da história do Brasil. Estamos falando, é claro, da famosa política do café com leite. Era ela que mandava e desmandava na Primeira República. Funcionava assim, de forma bem simples. A elite de São Paulo, que era dona do café, e a elite de Minas Gerais, a potência do leite, mas também da política, faziam um acordo. Ó, agora é a minha vez de indicar o presidente, na próxima é a sua. E assim eles iam se revezando no poder, garantindo que tudo ficasse sob controle deles. E aí que tudo se encaixa. O presidente anterior era o Rodrigues Alves, um paulista. Pelo acordo do café com leite, de quem era a vez agora? De um mineiro, claro. E qual era o político de Minas com mais nome, mais experiência e mais prestígio naquele momento? Bingo, o próprio Afonso Pena. A eleição dele foi praticamente um pro forma. Já estava tudo combinado nos bastidores. Bom, com a faixa no peito, o Afonso Pena não ficou de braços cruzados. Ele botou a mão na massa para implementar o projeto dele para o Brasil. E o estilo dele era bem claro: um governo forte, centralizador e que não tinha medo de intervir na economia. E tem uma frase que dizem que era dele que resume tudo: quem faz política sou eu. Pronto. Mas claro, impossível. Ele não estava ali de enfeite. Ele tinha um plano, principalmente para a economia, e ele mesmo ia garantir que o plano saísse do papel. E aqui está o pulo do gato do governo dele, a tal da valorização do café. Para salvar os produtores, que estavam com os armazéns lotados, o governo do Pena fez o quê? Pegou dinheiro público e comprou esse café todo. Mas de onde saiu tanta grana? Bom, de empréstimos. Empréstimos enormes feitos lá fora. Deu certo para segurar o preço do café? Deu. Mas o custo disso para a dívida do Brasil foi altíssimo. Mas seria injusto dizer que o governo dele foi só sobre café. Longe disso. O Pena tinha um projeto bem ambicioso de modernização para o país. Ele investiu pesado em ferrovias para conectar o Brasil, que era todo fragmentado, modernizou os portos para escoar a produção, reorganizou o exército, até incentivou a imigração. Era uma visão de um Brasil maior, mais integrado, mais moderno. Só que essa presidência, cheia de planos e de projetos grandiosos, não ia durar o tempo previsto.
Ela teve um fim bem repentino e trágico. Pois é, o Afonso Pena não terminou o mandato. Com pouco mais de 2 anos e meio de governo, ele faleceu. Morreu no cargo, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O que se conta é que a saúde dele já não andava muito boa, mas a situação piorou muito depois de algumas tragédias pessoais, em especial a morte de um dos filhos dele, o Álvaro. Foi um baque muito grande. E com a morte do presidente, quem assume, como manda a regra, é o vice, Nilo Peçanha. Então, quando a gente olha para o legado do Afonso Pena, a gente vê essa dualidade, sabe? É um legado de duas caras. De um lado, um Brasil que se modernizou, que se conectou mais. Do outro lado, um Brasil ainda mais dependente do café e com uma dívida externa que, olha, só cresceu. E isso tudo nos traz a uma reflexão que vale até hoje. A história do governo Afonso Pena joga na mesa uma pergunta que nunca envelhece. Até que ponto o Estado deve intervir na economia para salvar um setor? Isso é uma ferramenta necessária, uma boia de salvação? Ou é uma aposta arriscada demais? A trajetória dele mostra que, definitivamente, não existe resposta simples para essa pergunta.